Eu sou Antônio Biapino. Quero de antemão agradecer o internauta, a internauta, pela extraordinária audiência que deu às nossas lives aqui realizadas pela Mídia Livre. Agradecer também à Casa Vermelha pelo espaço. E a partir desta data, nós vamos publicar uma coluna de Antônio Biapino. Eu já publico essa coluna nas redes sociais, no meu Facebook, que é Antônio Biapino, você pode acessar e eu agradeço pelo acesso. E isso é resultado de uma conversa que nós tivemos aqui com a direção do Mídia Livre. E o Mídia Livre sugeriu que a gente fizesse essa coluna, além de escrita, a gente trouxesse essas ideias para ser gravadas e publicada para dialogar com o internauta. Então peço também que dentro das possibilidades de vocês compartilhem, caso vocês se agradem da ideia. E como vocês sabem, eu participo aqui com a Leda, com o Maxwell, com o professor Antônio Carlos, com o Marden e com outros companheiros e companheiras das lives que são gravadas semanalmente, que são publicadas semanalmente. E nessa primeira coluna, nós vamos tratar alguns temas. Quero também ressaltar que o tempo será curto. E quero começar como primeiro tema falando da carteira de trabalho. A carteira de trabalho é nossa parceira. Todo brasileiro e brasileira conviveu a vida toda com a carteira de trabalho. Mas os dias da carteira de trabalho estão contados. As mudanças que aconteceram no Brasil, o golpe, tudo de ruim que o governo golpista, fora da Constituição, ilegítimo e imoral, tem proporcionado como uma quebra de paradigma, e está apontando para o fim de muitos direitos importantes. Então, a carteira de trabalho, que é adotado os nossos dias de trabalho, os nossos anos, as férias e toda uma relação de trabalho realizada entre o trabalhador e o patrão vai deixar de existir. Eu acredito que em poucos anos nós não teremos mais a carteira de trabalho. O que vai prevalecer daqui por diante é um contrato de trabalho realizado entre o trabalhador e o patrão. Também é possível, pelo que nós temos percebido e estudado, que o fundo de garantia por tempo de serviço também deixe de existir. De modo, amigos e amigas, que todos esses direitos importantes que foram adquiridos com muita luta, com muito sofrimento, com muitas greves, com muitas passeatas e com muitas negociações entre os trabalhadores e os patrões, deixem de existir. E num contrato de trabalho realizado entre você, trabalhador, e o patrão, é diferente do que está previsto na lei. Porque todos nós sabemos que o trabalhador, diante do patrão, se torna frágil, não tem muita força, não tem uma coletividade por trás, não tem um sindicato por trás dessa categoria de trabalhador. E assim sendo, toda a relação de trabalho, a partir da quebra de paradigma que nós estamos a vivenciar a partir do golpe e que deve se aprofundar cada vez mais daqui por diante, vai nos levar a trabalhos precários, a perdas de direitos fundamentais e assim por diante. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar nessa coluna de hoje é também o fim da profissão do trocador de ônibus.
nós poderíamos dizer, num contraponto ao que os golpistas disseram, tchau, querida, nós poderíamos dizer, bye, bye, trocador. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que demonstrou na prática que é um sujeito mentiroso e que mente descaradamente, sem ter vergonha de mentir, sem ter cuidado, porque mente de forma descarada. E isso eu posso fazer uma analogia da eleição primeira dele, que primeiro foi uma farsa. Eu não sei por que até agora a justiça não investigou. Em primeiro lugar, ele trouxe mais de 100 mil pessoas do interior, ele junto com a família Ferreira Gomes. Fortaleza amanheceu repleta de forasteiros com bandeiras amarelas, que se hospedaram em hotéis e em pousadas, e fizeram no dia da eleição um carnaval que nunca Fortaleza viu, e por isso ganhou a eleição. Só Deus sabe quanto gastaram naquela eleição. Naquele período ele dizia algumas coisas que são emblemáticas, eu vou aqui lembrá-los. Eu peço seu voto para mudar a Fortaleza, mas prometo que a passagem de ônibus vai se manter em R$2. Em 4 anos ele aumentou de 4 a 5 vezes o valor da passagem. Não é mais R$2, vocês sabem disso. Outra coisa que ele disse, eu vou terminar a Rosalina. Não fez uma só casa em 4 anos. Aliás, em 6 anos. Já faz 6 anos da primeira eleição dele. As casas que a Luiziane estava fazendo e, consequentemente, parou porque ela perdeu a eleição, foram agora invadidas por pessoas que estão lá em casas inacabadas e vira novamente uma favela. Aquilo que Luiziane transformara num espaço de moradia digna volta a ser uma favela. Portanto, 2 mentiras. Nessa mesma eleição, a primeira é a que eu estou falando, o Roberto Cláudio disse que iria melhorar consideravelmente a passagem, o transporte coletivo, ia criar um cartão, ele chama de passe card, ia acabar com as filas nos terminais. Você, por exemplo, já entrou num terminal em Fortaleza para ver a multidão, a quantidade absurda de pessoas? Melhorou o transporte coletivo em Fortaleza? Não, ele não queria melhorar o transporte coletivo, foi mais uma fraude contra o eleitor. Porque, na verdade, em conluio com os empresários do transporte coletivo, ele começou ali com aquele cartão a acabar com a profissão de trocador. Com esse passe card, meu irmão e minha irmã de Fortaleza, você pode entrar pela frente, diante do motorista vai estar lá o aparelho, e você coloca o cartão, passa, se senta e desce pela porta do meio ou pela porta de trás. Então, amigos cobradores, amigas cobradoras, os dias de vocês estão contados. A fraude começou na primeira eleição de Roberto Cláudio. O desemprego de uma categoria completa começou na primeira eleição de Roberto Cláudio. E o pior de tudo é que era, na verdade, uma grande mentira. Aquela
aquela mensagem de que iria melhorar o transporte coletivo, porque na verdade o que estava sendo preparado eram as bases para acabar com a categoria laboriosa e importante, tanto aqui como em qualquer parte do Brasil. Amigos, vamos agora fazer uma reflexão sobre quem governa os países. Se são os presidentes eleitos pelo povo ou se são as grandes empresas corporativas do mundo. Na verdade, são as grandes empresas corporativas. Essas empresas é que ditam as regras do jogo. Arbitrariamente, elas definem um preço para as suas mercadorias. Arbitrariamente, elas invadem os países com as suas mercadorias. As leis são estabelecidas por essas empresas. Como deverá ser, por exemplo, a relação de trabalho entre o trabalhador e o patrão? Como deverá ser a jornada de trabalho? Como deverá ser o salário, o valor desse salário e assim por diante. Então, essas grandes empresas, elas escolhem os seus representantes. Esses representantes, com muito dinheiro no bolso, compram as eleições, enganam o povo brasileiro, assim como os povos de outros países, e esses representantes no parlamento, que deveria representar os interesses reais do povo, seja do Brasil ou de qualquer outro país, vão lá representar os interesses das grandes corporações. Porque a regra para todo o jogo da relação entre o capital e o trabalho é traçar os grandes executivos que representam as grandes empresas. E entre os políticos que pertencem à classe rica, ou seja, à classe dos capitalistas, os burgueses, e assim o presidente ou a presidenta de um país não passa de um limitado que está ali para fazer uma mediação, colocando-se, sobretudo, cada vez mais do lado das grandes companhias. Essa é a grande realidade. O que é que nós precisaríamos refletir em relação a isso? Eu lembro que o Machado de Assis, em uma de suas muitas críticas que ele fazia ao sistema, ele disse um dia o seguinte: o Brasil é uma nação que não lê. De toda a nação brasileira, apenas 30% lê. 70% jaz na mais profunda ignorância. Eu fico a pensar como, por exemplo, esse povo do Ceará, que trabalha com tanta dignidade, com tanto sacrifício, que paga uma passagem de ônibus cara, que anda sem nenhum conforto. As mulheres muitas vezes são vilipendiadas dentro dos ônibus, através do assédio sexual. Muitas vezes o ônibus de tão cheio não para na parada, queima a parada. O trabalhador fica no meio da rua sem nenhuma possibilidade de chegar na hora no seu local de trabalho por causa do caos no trânsito. Ganha pouco, o que ganha não dá para se alimentar e para viver dignamente, porque no fundo, o salário mínimo não dá para pagar praticamente o aluguel de uma moradia digna. Por que que esse povo vota em Tasso Gereissati, algoz do povo? Por que esse povo vota em Eunício Oliveira, um algoz do povo? Amigas e amigos, você que está no trabalho
precarizado e que reclama desse trabalho e desse salário. Saiba que Tasso Gereissati, como senador do Ceará, que Eunice Oliveira, como senador do Ceará, deram o golpe na presidenta Dilma. E além de dar o golpe, eles também votaram a favor do fim da CLT, consolidação das leis do trabalho. E estão lutando, os dois juntos, desesperadamente, para também aprovar a reforma da Previdência, ou seja, o fim da aposentadoria. Essa aposentadoria que garante a segurança dos homens e das mulheres quando ficam velhos, porque na condição de velho não se consegue mais emprego. E a aposentadoria serve exatamente para garantir a sobrevivência dessas pessoas que já trabalharam tanto na hora que ficam velhos. Como alguém pode, sinceramente, votar em alguém que só conspira contra nós, contra a classe trabalhadora e o povo? Certamente por falta de ler, por falta de participar do sindicato, da assembleia, da associação de morador, de pesquisar e de desenvolver a sua mente. É por isso que vota. E é por isso que a classe dominante continua dominando da forma que nós estamos vendo agora. Por último, eu queria falar aqui do salário mínimo. O salário mínimo que agora foi aprovado pelo o impostor, pelo o tal de Michel Temer, que na verdade não é presidente do Brasil, porque ele não ganhou a eleição. Ele usurpou da presidenta Dilma, que fora eleita, o poder e está usando este poder para massacrar o povo brasileiro. O salário mínimo, atualmente, é de R$ 937 e vai ser, a partir desse ano, de R$ 954. Aumentou R$ 17, equivalente a 1 quilo de carne de porco, que é a carne mais barata, um pouco mais barata do que a carne de gado. Isso é o aumento do salário, ou seja, todo mês você poderá comprar aproximadamente 1 quilo de carne de porco a mais. E o reajuste, por incrível que pareça, foi de 1,81%, menos de 2%, e é o menor aumento de salário em 24 anos. Grande parte do povo brasileiro ganha apenas um salário mínimo. O salário mínimo, como todos sabem, ele não é suficiente para garantir a subsistência de uma família. Ele é ineficiente para garantir a subsistência de uma família. O presidente Lula, logo quando ganhou a eleição e assumiu o poder, ele estabeleceu uma regra para valorizar o salário mínimo. Que regra é essa? Ele estabeleceu uma lei que vai até 2020, que o salário seria reajustado pela inflação do período, mais um ganho real. Ele agregava a inflação mais um ganho. Isso foi muito importante, porque na época
do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o salário mínimo variava entre 50 e 65 dólares. E o movimento sindical, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, naquela época, que era a principal central, hoje nós temos já a CTB, que é uma central forte de esquerda, mas na época a central de esquerda mais forte era a CUT. E a luta era por 100 dólares, fazer a equiparação do salário mínimo brasileiro com o dólar e se lutava para que o salário fosse equivalente a 100 dólares. Ou seja, saía de 60 e ia para 100, aumentava 40 dólares. No governo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, PT, chegou-se a 320 dólares. Isso aumentou o poder de compra. Se vocês perguntarem, é suficiente? Não, mas o que eu estou a dizer é que houve uma política de valorização do salário mínimo, aumentando esse salário e melhorando gradativamente, conforme o Brasil ia se desenvolvendo. E isso é um fato. E esse governo golpista agora trata de reduzir o poder de compra do trabalhador que ganha o salário mínimo. Ora, se R$ 937 não são suficientes para atender as necessidades básicas de um trabalhador ou de uma trabalhadora, imagine sendo a partir de agora suprimido, que sistematicamente vai cair, trazendo para uma condição de miséria a vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. De modo, Michel Temer, você que governa o Brasil, mas não é presidente, porque você deu um golpe contra a Constituição brasileira e com o apoio dos fantoches da Justiça e também do Parlamento, os canalhas do Ceará. Todos os canalhas que votaram pelo golpe são responsáveis pela tragédia que se abate no nosso país, contra o nosso povo. E ninguém merece. Ninguém merece esta tragédia. Essa tragédia é fruto da vontade de meia dúzia de capitalistas inescrupulosos, acostumados a ganhar muito dinheiro à custa do suor, do sangue e da lágrima de milhões de pais e mães de famílias que trabalham todo dia e que não têm o direito de ver o seu filho comprar, por exemplo, um presente de Natal, porque não sobra. E agora, amigos, vai sobrar muito menos, porque tudo o que estão fazendo é no sentido de suprimir alguns direitos, embora mínimos, que o povo brasileiro conquistou com tanta luta e com tanto sacrifício. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. Eu sou o vereador Guilherme Sampaio e eu apoio a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar a comunicação no nosso país. Até a próxima.